Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias e abram em 2 Coríntios, capítulo 1. Temos um tipo de versículo âncora que usaremos aqui para começarmos hoje. 2 Coríntios, capítulo 1. Em dezembro, comecei a falar e acho que já ensinei 5 vezes sobre o assunto desde então, sobre a Terra Prometida, que todo esse conceito de Israel saindo do Egito, indo para uma herança, para a Terra Prometida, é uma imagem da vida cristã. Ele não ilustra nossa entrada no céu, ele ilustra nossa realidade de vida no reino de Deus aqui e agora. É a vida cristã normal. E há coisas sobre essa jornada que são tão proféticas para nós. Paulo falou sobre o Velho Testamento, todo o Velho Testamento, ele disse que essas coisas foram escritas para nossa instrução. Em outras palavras, o enredo de Israel tem algumas das mais ricas instruções sobre a nossa vida e como devemos andar seguindo a Cristo, os tipos de coisas que enfrentamos, etc. Quando o Senhor lhes deu a Terra Prometida, é quase como se Ele tivesse dito, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que tudo que está vendo é seu. A má notícia é que está ocupada pelos inimigos. O que me diz que quando Ele faz uma promessa, Ele faz uma promessa de um território ocupado pelo inimigo. Está liberando para você uma herança que está ocupada pelo inimigo. Entender como isso funciona é vital para a nossa caminhada com Cristo. Recebemos a ordem buscar e submeter as coisas a Deus e ver o seu senhorio, o seu domínio ser demonstrado sobre as partes quebradas da vida. Mas nesse enredo, o território ocupado pelo inimigo, deixa-me voltar. Há anos afirmamos que sabemos que para o crente, o campo de batalha é a mente. Então, onde é o território ocupado? Veremos uma passagem sobre isso. Mas muito do que precisa acontecer para que possamos entrar plenamente no que Deus prometeu é que temos que mudar nossa maneira de pensar. A Bíblia é muito clara. A mente renovada é a vida transformada. Somos transformados pela renovação da nossa mente. Uma vida transformada é capaz de receber a herança do Senhor e administrá-la bem. Muitas das coisas que pedimos nos destruiriam se eles nos atendessem. Não porque sejam orações erradas, mas porque não temos o caráter para administrar bem o que Ele nos daria. No momento em que fazemos uma oração, o Senhor começa a criar circunstâncias em nossa vida para nos equipar e treinar para herdar o que pedimos. Algumas coisas vêm rapidamente. E eu amo, são minhas favoritas. Eu oro e é atendido amanhã. Essa é a coisa mais favorita que eu tenho. Mas muitas dessas coisas quais oramos, não estamos prontos para elas, mas é a vontade de Deus. Então é assim, Ele começa a nos preparar, começa a nos podar, Ele começa a nos colocar em circunstâncias que aprenderemos níveis de confiança, em que aprendemos as situações difíceis, a dar graças em meio das coisas difíceis. Esse tipo de coisa. Elas estão nos preparando, podando nosso coração para que possamos receber mais. Deus quer confiar em você para que Ele possa confiar a você. Quanto mais nos tornamos dignos de confiança em nosso estilo de vida, entrega e rendido diante de Cristo, mais Ele nos confiará áreas de autoridade, porções de unção, poder, etc. O que não quero fazer hoje é reduzir esse conceito da Terra Prometida a coisas materiais.
Dito isso, ela inclui isso. Muitas vezes Deus usa lâmpadas. É um campo de tiro. Na verdade, não com frequência, foi a única vez na história. Ele guardou isso para hoje. Ele guardou para essa família aqui. Ele é capaz de pegar uma coisa natural e tirar dela uma lição tão profunda e poderosa. Em meu iPad, eu tenho uma lista de sonhos pessoais. Tenho duas listas que são importantes para mim. Uma grande lista de sonhos. São provavelmente 150 coisas que estão listadas ali. E tem uma segunda lista, que é cerca de 30 coisas. E é só uma frase que representa uma promessa profética que Deus me deu. Às vezes eu passo por essas 30 coisas. O ponto é que, quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele está nos convidando para a guerra. Deixe-me tentar aqui. Ele o está convidando a conquistar o território ocupado pelo inimigo. Há muitos que adotam estilos de vida inferiores pensando que isso é humildade. E isso é descrença. A fé parece arrogância para o crente incrédulo. Se eu olhar para mim, me sentirei sobrecarregado por não ser digno. Se olhar para Ele, eu o considero digno de minha obediência. E tudo que eu faço com essa obediência traz glória a Ele. Não vou negar a Ele a obediência que traria um maior romper, que traria um maior impacto, e chamar isso de humildade. Israel, eu vou dar uma volta por aqui. Coloque o seu cinto de segurança, capacetes também. Talvez vamos precisar de terminarmos. No Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés, se tivéssemos uma visão aérea, passaríamos por essa tenda, essa área cercada. A primeira coisa que entraríamos seria o altar de bronze. E ali está onde o sacrifício de sangue era feito. A primeira coisa que você entra ao se aproximar de Deus é a necessidade de derramamento de sangue. Então, Jesus Cristo, o Imaculado Cordeiro de Deus, foi morto em nosso favor, lidou com a questão do pecado, com a questão do sangue. Mas ainda do outro lado, havia uma bacia, e do outro lado havia uma área fechada, o Santo dos Santos. Mas o que eu quero fazer é que quando você chega ao sangue, o animal precisa ser sacrificado. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas ainda assim, eles teriam que ir até a bacia e se lavar com água para serem purificados e entrar na presença de Deus. Siga o raciocínio aqui. Você pode estar completamente livre do pecado e lavado pelo sangue, e ainda assim estar impuro. Porque há uma contaminação. Você não queria ouvir essa piada, essa cena apareceu na TV antes que você mudasse o canal. Há coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem sentir sujos. A bacia era feita com os espelhos das mulheres e continha água. No Novo Testamento, temos a frase, a lavagem da água pela palavra de Deus. Isso já aconteceu quando você percebendo ou não, quando você está lendo a Bíblia, você sente essa limpeza acontecendo. Não há nada de se arrepender, não há nada que eu precise confessar, não fiz nada errado, mas vivo em um mundo que é sujo. Vivo em um mundo onde há contaminação constante e preciso ficar diante do Senhor, encontrando a palavra viva ao ler a Bíblia e deixar que Ele fale comigo e ministre a minha alma, e isso traz uma purificação. O que Deus quer fazer por você é prepará-lo para que Ele faça algo através de você. A mente renovada entende que muitas vezes Deus resiste ao fazer algo por nós para que Ele possa fazer algo através de nós.
Tudo bem, vamos ler a Bíblia e depois, como eu disse, vamos dar uma volta. 2 Coríntios 1, versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não foi sim ou não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi pregado entre vós, por mim, por Silvano e por Timóteo, não foi sim ou não, mas nele houve sim. Stanley Jones, um grande autor e grande pastor, escreveu há muitos anos um livro chamado O Divino Sim. Ele pega essa passagem e fala sobre o fato de que Jesus é o sim de Deus. Já ouvimos o Chris pregar sobre isso várias vezes, em uma passagem diferente, mas é onde ele fala sobre o sacerdote que vem com o urim e o tumim, o sim e o não de Deus, mas a instrução é que o sacerdote traga apenas o sim de Deus. E quando você chega às promessas de Deus, não é sim ou não, é sempre sim. Há 77.700 promessas na Bíblia e todas elas são sim. Obrigado. Obrigado. Achei que desse para sempre. Brincadeira. Versículo 20. Porque todas quantas promessas de Deus são nele sim, e nele o amém, para a glória de Deus por nós. Muito bem. Vou ler da versão amplificada. Versículo 20. Pois todas as promessas de Deus em Cristo são todas respondidas sim. Então, por meio dele, dizemos nosso amém para a glória de Deus. Não sei se isso está fazendo sentido para você. Aqui estão as minhas promessas e ele está esperando por algo. Um amém. Veja, desde o início, o plano de Deus fez a pessoa a sua imagem e o capacitou a governar e haveria uma colaboração. O design que está no capítulo 1 de Gênesis e vai até o fim da Bíblia. A batalha acabou. A batalha não é de Satanás contra Deus, isso não é uma disputa. É de Satanás contra aqueles que fez a sua imagem de Deus, porque ele quer bloquear o fluir daqueles que podem ser colaboradores em parceria com Deus e representá-lo em pureza, paixão, poder. E aqui está essa passagem em que o Senhor diz, aqui estão as minhas promessas, e ele espera por algo. É um amém. Amém significa assim seja. É a nossa concordância. É uma cola de duas partes. Não vai aderir, a menos que haja a segunda parte. E esse é o papel que você desempenha, que eu desempenho, é o sim. Deus, amém. Estou de acordo com o que o Senhor declarou. O Senhor usa as promessas para nos levar ao território ocupado, para nos levar a vitórias que o glorifiquem. Sejamos honestos, ele pode vir e consertar tudo em nosso meio. Mas esse não é o plano. O plano é que você e eu assumimos uma posição de responsabilidade, uma posição de maturidade para representá-lo bem, em pureza, paixão e poder. Essa tríplice vertente nos ajuda a ilustrar quem é esse Jesus, esse propósito, esse plano de Deus Todo-Poderoso que criou os mundos, projetou e ele criou você e eu. O apóstolo Paulo faz essa declaração em 1 Timóteo 1,18. Ele disse a Timóteo, tome as profecias que lhe foram dadas e com essas profecias guerreie. O que é uma profecia? É uma promessa. Ele diz, aqui, pega essas promessas que Deus lhe deu e use-as como armas, porque para que você chegue onde Deus planejou que você chegasse, haverá conflito. Não quero fazer com que tudo isso seja sobre guerra, porque o que é fascinante para mim é que se você lê o engajamento de Israel na Terra Prometida, antes de mais nada, por que a primeira geração não conseguiu entrar? Todos eles tinham medo dos gigantes. Quantas batalhas eles tiveram com os gigantes quando a segunda geração entrou? Zero. Às vezes, tudo que você precisa é comparecer.
Às vezes, a única coisa que você precisa fazer é comparecer. Não sei o que eu estou fazendo, não me sinto qualificado, não me sinto cheio de fé, mas estou aqui. Eu vim, compareci, eu estou aqui para o que Deus disser. E de repente, Deus aparece e Ele aniquila completamente o inimigo. Ele aniquilará o inimigo por você ou por meio de você. Nada disso se baseia na força humana, na inteligência humana, na estratégia humana, no planejamento, nada. Tudo depende dele. Mas há momentos, se você ler na Bíblia, em tudo que eles fizeram foi enviar um coral. E Deus enviou o anjo do Senhor e destruiu cerca de 185 mil soldados inimigos. E o coral diz, essa música foi ruim. Não cantem isso em casa. Não cantem isso em casa. Mas há ocasiões que é exatamente o que acontece. O Senhor vem e lutava a favor deles. Outras vezes, ele se envolvia em uma guerra intensa e difícil. Em ambos os processos, Deus está tentando nos amadurecer. E Ele sabe os momentos em que eu preciso vê-lo trabalhar a meu favor e sabe os momentos em que eu preciso vê-lo trabalhar através de mim. Cada um desses dois tipos de envolvimento com dificuldades, desafios, conflitos, serve para nos amadurecer, para nos fortalecer. Porque devemos nos tornar um povo que ocupa um território. Obviamente, pode ser terra e todas essas coisas. Não estou pensando nisso. Estou pensando mais em termos de... Desculpe. Desculpe. Digamos que você venha de uma longa linhagem de famílias disfuncionais. Você sobreviveu, mas os relacionamentos não são saudáveis. E o Senhor o leva a vencer o inimigo de sua alma, que está em sua linhagem familiar há 5 gerações. E, de repente, você tem um casamento que funciona, você tem filhos que crescem saudáveis. O que está acontecendo? Você tomou um território. Você tomou um território que estava ocupado pelo inimigo. Havia um demônio mentiroso que ocupava esse território e dizia, você está fadado ao fracasso por mais uma geração. E você enfrentou esse demônio mentiroso e, por meio de obediência radical, por meio de confissões e declarações proféticas, essa coisa não existe mais em sua casa. E agora você está preparado para ter várias gerações que honram o Senhor e vivem em pureza. E tudo isso mudou, por quê? Porque a terra prometida. A terra prometida é a capacidade de aceitar o fato de que sua família viveu na pobreza para sempre. E, de repente, você tem um emprego que está prosperando e tem a oportunidade de usar o princípio do reino e criar um impulso. Essa é a terra prometida. Eu não chamaria de o dinheiro de terra prometido. É o fato que tem um triunfo interno, uma vitória que dá um impulso para a sua linhagem familiar. Esse é o coração de Deus. O que possamos entrar nessas esferas da vida e descobrir como é vencer. A palavra provérbio na Bíblia vem de uma palavra que significa reinar, governar. A sabedoria nos capacita a reinar na vida. Não reinar sobre as pessoas, reinar na vida. O dinheiro não me controla, eu administro o dinheiro para a glória de Deus. Quanto aos relacionamentos, eu não estou à mercê da opinião das pessoas, eu administro os relacionamentos para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 10, há uma passagem sobre a mente e a guerra contra a mente. Certamente é uma passagem mais importante da Bíblia sobre esse assunto. Ele diz, as armas da nossa batalha, versículo 4, não são carnais, mas poderosas em Deus para nos derrubar fortalezas. O que é uma fortaleza? Se você puder imaginar, os dias medievais têm castelos, cidades muradas, e as fortalezas são esses lugares onde o inimigo habita. E as armas da nossa guerra são para derrubar fortalezas. As armas são para derrubar fortalezas. O que Paulo disse a Timóteo sobre as suas profecias era uma arma.
O que ele está fazendo? Está derrubando fortalezas do inimigo em território que ele quer invadir. Derrubando os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se você pensa sobre si diferente da forma que Deus pensa sobre você, você está se apegando a uma ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se você se apega a uma autopercepção que é diferente do que Deus diz sobre você, então você está se apegando a algo que está em guerra contra Deus, é um conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui está esse conceito. Um pensamento ruim não cria uma fortaleza. É preciso se arrepender dele, mas ele não cria uma fortaleza. Mas se você pudesse imaginar um pensamento errado, um valor errado, como sendo uma grande pedra, você põe uma num lugar e continua pensando assim, logo você terá suficiente para construir um muro grande o suficiente para que o inimigo se esconda atrás dele. Pensamentos ilegítimos repetidos criam esconderijos para o inimigo. Esses territórios, sabe, todos nós precisamos de ajuda, todos nós. Alguns foram criados em determinados ambientes onde foram treinados para pensar, reagir, sentir de determinada maneira. E agora nasceu de novo, você tem as boas novas, todas as coisas se tornaram novas, tudo se fez novo. E então você tem não a má notícia, mas a notícia desafiadora, trabalhe diariamente sua salvação. A terra prometida é toda sua. Ela está ocupada por inimigos, agora vamos lá e vamos tomar o controle. Você tem essa maneira de pensar que toda vez que essa crise surge, você reage dessa forma. Mas agora você tem acesso a uma maneira diferente de viver, a uma maneira diferente de pensar. E isso começa com as fortalezas do pensamento. Vemos esse problema surgir e nossa reação inicial é reagir, ou ficar com raiva, acusar e fazer tudo isso. O Senhor traz essas coisas à tona nunca para nos envergonhar, mas para que vejamos o que Ele vê. Ele as vê sem ter que trazê-las à tona. Ele nos permite ver o que Ele vê para que possamos confessar e arrepender. Porque o Senhor está tentando nos levar a um lugar onde ocupamos esses territórios. Chris disse isso muito bem anos atrás em seu livro sobre os cães da ruína latindo nas portas do destino. E aí que muitas vezes somos a maior resistência àquilo ao qual que você tem fome e anseia, aquilo que você foi chamado. Muitas vezes você é chamado para fazer exatamente aquilo que você mais teme. Para mim, era falar na frente das pessoas. Era escrever e ler. As três coisas que eu mais odiava. Isso é chamado humor divino. Eu tenho sonhos aqui. Não separo os meus sonhos entre naturais e espirituais. Eu já lhes disse ao longo dos anos que não separamos o natural e o espiritual. E ele não faz isso porque só tem um. É tudo natural. Tudo é natural para ele. E não separo as duas coisas porque se eu fizer, pensarei que ele prefere uma oração respondida à outra. E descobri, pelo menos em minha jornada com ele, que ele não presta atenção em como eu categorizo as coisas. De jeito nenhum. De forma alguma. Alguns anos eu estava olhando um catálogo de pesca, porque
A vontade de Deus é a pescaria. Eu estava olhando por cada página para ver se eu ouvia o testemunho do Senhor sobre o que eu deveria comprar em seguida. Tenho que admitir que todo o catálogo passou e eu não escutei o Senhor falar nenhuma vez, mas eu continuei porque eu queria dar a Ele uma segunda chance. E eu folhei página após página e observei todas essas coisas incríveis e cheguei ao final. E se você chega até o final, é porque gosta muito. Você está nisso para sempre. Porque no final tem essas coisas que não tem nada a ver com pesca, mas poderiam ter. Cheguei a essa página, quase no final, cheguei a essa página e havia um frasco. Um frasco é como uma garrafa de prata curvada, pois se encaixa perfeitamente nessa parte da sua anatomia e vai no bolso de trás. Aparentemente, os pescadores gostam de levar uísque para incentivá-los quando não estão pegando peixes. É só isso que eu consigo imaginar. Eles colocam isso lá. E quando estão no riacho, eles tiram um dia para isso. Virei a página e olhei para o frasco, fiz uma pausa, olhei para ele e disse, essa coisa parece muito legal. Olhei para o preço e achei que poderia pagar. Foi isso que eu pensei. Eu posso comprar, mas não tem uso para isso. Então eu virei a página, segui, terminei o catálogo, Deus nunca falou e continuei com a vida. Uma semana depois, eu estava no Reino Unido, Ben e eu fomos lá e fizemos a conferência. E depois do final, acho que na primeira reunião, uma senhora veio com presentes para nós, um presente para ela e um para mim. Ela pediu a minha esposa que abriu dela primeiro, era uma caixa de sapatos com todos os tipos de coisas que compra para uma mulher de Deus. Tipo, eu nem me lembro dessas coisas. Algo como o nome de Jesus, óleo da Terra Santa, brincos com cruzes. Parafernália cristã. É o tipo de coisa que amamos tanto. Então, quando ela terminou, nós, é claro, agradecemos. Eu abri o meu. Havia só uma coisa no meu. Era um frasco. Era um frasco. Em primeiro lugar, eu não parecia ser assim para ela. Eu disse, oh, é tão incrível, muito obrigado, é lindo. Eu agradeci de verdade. Mas no fundo do meu coração eu dizia, você está brincando? Você está brincando? Eu tenho uma lista urgente de pedidos de oração. São pedidos de vida ou morte. Eu tenho uma de seria bom. São coisas importantes. Não são de vida ou morte, mas são importantes. Depois tem uma lista de bônus. Se as coisas estiverem indo bem, talvez o Senhor queira atender uma dessas orações. E embaixo de toda essa lista de orações, há uma pilha de coisas que não mereciam nem entrar na minha lista de orações. E no fundo dessa pilha de coisas que não mereciam entrar na minha lista de orações, Deus pega um frasco e diz, eu vou lhe mostrar quem eu sou. Que nenhum pensamento que você tenha passe por mim. Nenhum desejo, nenhum valor deixa de ser reconhecido. Até hoje tem aquela coisa sentada ali profetizando para mim sobre um pai que é diferente do que eu pensava. Ele não é tão religioso quanto nós. É tão provável que ele responda a um desejo insignificante. Não uma oração, nem mesmo digna de ser orar. É tão provável que ele responda aquela coisa que nem está no seu radar, que você pausa uma vez para olhar, quanto a coisa poderosa que poderia mudar tudo. Porque tudo que ele faz para revelar quem ele é. E nessa terra prometida, que fomos chamados para entrar, sinto que temos que melhorar. Não sei como dizer isso, deixe-me colocar dessa forma. Israel não herdou a terra prometida totalmente até que Davi fosse rei. Eu já compartilhei isso com você? Não. Eu já falei 2 vezes hoje, eu não sei o que eu já disse ou não. Davi foi quem trouxe a Israel a plenitude de sua herança. Eles não herdaram totalmente a terra prometida até que Davi se tornou rei, pelo que eu entendi.
Ele chegou centenas de anos depois de Josué, inicialmente conduziu Israel à Terra Prometida. Anos passados, Davi os trouxe à herança prometida. Provavelmente é uma coincidência, mas a palavra meditar e meditação aparece na Bíblia, creio que 21 vezes. Dessas 21 vezes, creio que 16 vezes são mencionadas por Davi. Por quê? Meditação é quando você se envolve de coração a coração com a palavra viva. Você se envolve com uma pessoa sobre o que ela disse. Há muitos anos aqui, muitos na igreja em todo o mundo, aos quais você pode fazer uma pergunta. Eles entendem a Bíblia, eles podem lhe dar uma resposta bíblica, mas não conseguem demonstrar o poder por trás da resposta. A memorização da Bíblia é importante, aprender os conceitos é importante. Não quero deixar isso de lado. Mas há uma diferença entre ser capaz de dar uma resposta certa em um teste bíblico e ter uma resposta bíblica quando surge uma crise. Não apenas por causa de uma teologia correta, mas porque eu me tornei um com o que Deus disse. Deus quer que a palavra se torne carne novamente. Ele quer que esteja tão imersa em nós que meditemos. Você pensa, pega a palavra de Deus e diz, pelas suas pisaduras fomos curados. E várias vezes na história, alguns dos grandes avivalistas de cura, suas famílias estavam doentes, eles estavam doentes, e ainda assim levaram a Bíblia a sério e começaram a orar sobre aquele versículo e começaram a meditar. Meditação oriental, você esvazia sua mente. Meditação bíblica, você preenche sua mente. Eles pegavam esse versículo e, em espírito de oração, meditavam nesse versículo. Pelas pisaduras de Jesus foi curado. Isso já foi feito. E eles o tinham em sua boca. Conversavam, faziam perguntas, dialogavam, citavam, proclamavam, profetizavam. E com o tempo, o que era externo em uma página impressa se tornou parte de quem eles eram e como pensavam, e se viram curados. Muitos deles se viram liderando ministérios, no quais milhares e milhares de pessoas experimentavam o poder milagroso de Jesus. Como que isso aconteceu? Porque alguém se interessou o suficiente para, posso dizer, pela terra prometida, para meditar em espírito de oração para chegar até lá, tornando-se o que Deus havia dito. Ilustrando, modelando, sendo capaz de mostrar, este é o coração de Deus. Não se trata de uma questão de teologia. É assim que Ele é. Ele fornece frascos desnecessários e inutilizáveis para lembrá-lo de como Ele é. Eu anseio por isso. Toda vez que falamos para nós mesmos, mas nesse momento específico, se não houvesse ninguém aqui, eu teria que falar. Porque o Senhor está nos atraindo para o que Ele planejou para nós. Ele está nos atraindo para as promessas que não foram cumpridas. E eu anseio que essas coisas sejam realizadas e cumpridas. Eu estava sentado perto do Lago Whiskeytown. Para todos vocês que não fazem parte de Redding, a ilustração do meu frasco e agora o Whiskeytown Lake. Não é um tema comum, mas ele aparece. O Whiskeytown Lake também tem Brandy Creek. Não sei o que fazer com isso. Esses são os nomes verdadeiros. Eu estava lá à beira do lago, muitos anos, e eu tinha minha Bíblia, era um dia ensolarado, estava sentado em uma das rochas do lado direito.
E tem um pequeno poço ali. Eu estava sentado sob o sol, lendo minha Bíblia, adorando a Deus e me divertindo, na verdade. Eu era o único ali. Eu observava pequenos peixes nadando no poço na minha frente. E eu pegava aquelas pedrinhas que estavam ali ao meu lado e eu jogava na água. E eles subiam, comiam e cuspiam. Meu trabalho era atormentá-los. Fui designado por Deus para atormentá-los. Não é assim. Então eu continuei fazendo e tive esse pensamento. Será que eles comeriam abelha? Porque as abelhas têm ferrões. Assim que esse pensamento passou pela minha cabeça, uma abelha veio desse lado, bem na minha frente, perdeu a capacidade de voar. Estou falando sério, ela caiu direto na água e o peixe subiu e a comeu. Muito bem, estou impressionado. Me assusta o fato de que ele possa conhecer nossos pensamentos tão bem assim. Não quero dizer que eu não sabia, mas aprendi. Por quê? É possível ter uma vida de pensamento tão arraigada com seu coração, com sua mente, que o que você pensa anuncia a possibilidade da próxima temporada. Isso nos leva ao triunfo para o qual Deus nos planejou. Nos leva para aceitar a promessa, citá-la, meditá-la, buscar a palavra do Senhor, confessá-la, declarar, proclamar, orar. Porque há uma terra prometida que não virá até você. Você tem que ir até ela. Amém. Pode, por favor. Não me deixe ainda. Tem uma lista enorme de promessas, meu Deus. O que eu faço é ter duas listas. E sempre que uma delas é atendida, coloco a palavra feito no final. Eu orei por isso durante anos, orei por isso durante meses e foi atendida. Está feito, feito. Eu quero que tudo esteja feito quando eu terminar. Quero ter tudo cumprido. Quero que todas as coisas que Ele declarou sobre a minha vida, sobre a nossa família, sejam totalmente realizadas para a sua glória. Pai, nós pedimos isso. Pedimos a graça de levar as promessas a sério, de abraçar o que o Senhor declarou sobre nossas vidas. E eu peço, Senhor, que o Senhor aumente nossa consciência sobre o que prometeu. Ora, também pela nossa família online, que o Senhor aumente a consciência de todos os que assistem a esse momento, para que se tornem claramente conscientes, que o Senhor traga à nossa memória as coisas que o Senhor diz sobre nossas vidas, nossa linhagem familiar, e que elas sejam plenamente realizadas, em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que não tenha um relacionamento pessoal com Jesus, mas antes de sair, você diria, Bill, eu não quero sair até que eu tenha encontrado paz com Deus. Se isso for você, levante a sua mão onde está. Você quer saber o que é ser perdoado? Você quer ser um discípulo, um seguidor de Jesus? Se é você, não perca a chance, porque é a hora. Muito bem. Pai, peço que o Senhor aumente exponencialmente nossa consciência do que o Senhor está prestes a fazer, do que o Senhor está dizendo. Oro em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.